Já, já estamos ao vivo. Olá, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Bom, eu gostaria de começar agradecendo a presença das meninas. Muito obrigada por estarem aqui. Acho que hoje é uma noite bem especial, né, para nós do G, para falar um pouquinho sobre psicanálise do acolhimento. E eu gostaria então de abrir primeiro para que vocês se apresentassem. Então, Thaisa, nos conte um pouquinho sobre você. Olá, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer. É um prazer enorme estar aqui essa noite falando sobre esse tema, sobre o GEPA, que é um grupo que eu tenho um carinho imenso, enorme. Bom, meu nome é Thaisa, sou psicoterapeuta, atendo na minha cidade, São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Sou integrante do GEPA, né, conforme eu já falei também. Atendo criança, adolescente e adulto. E estou muito feliz aqui hoje, esse momento especial, essa noite maravilhosa. Nós também, nós que agradecemos a sua presença. Poliana, conte-nos um pouquinho sobre você. Oi, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou formada em psicologia já tem um tempo e estou adorando, né, compartilhar esse momento assim com vocês e aprendendo muito com esse grupo GEPA, principalmente, né, essa psicanálise do Bion, que é fascinante, assim, é uma transformação, né, é bem acolhedor mesmo, e esse é o tema, né, que é bastante, assim, acolher mesmo, né, todo mundo. Né, eu atendo criança, atendo adolescente, adulto, né, sou de Rio Preto também, né, e vamos compartilhar e aprendendo, né, no grupo aqui com vocês. Sua presença é muito importante para nós. Obrigada. Bianca, conte-nos um pouquinho sobre você. Boa noite, pessoal. Obrigada, Jéssica, pelo convite. Para mim é uma honra, né, estar dividindo hoje, essa noite, com essas meninas maravilhosas, pessoal do GEPA. Eu faço parte do GEPA, sou integrante, sou psicoterapeuta, sou aqui do Rio de Janeiro, faço atendimento presencial e online, crianças, adolescentes e adultos. E é muito bom compartilhar o tema que é a psicanálise do acolhimento, que é a qual a gente faz parte, é o que a gente tem vivenciado na nossa clínica, é o que a gente tem vivenciado no nosso dia a dia. Essa semana, né, começou dia 5, as lives, e tem sido cada tema incrível, e tem sido muito bom compartilhar e também aprender, né, um pouquinho mais com cada uma de vocês. Muito obrigada pela sua presença, é muito importante. Janaína, conte-nos um pouquinho sobre você. Olá, boa noite. Meu nome é Janaína, eu sou da cidade de Guarulhos, que fica em São Paulo. Eu sou estudante de psicologia e gostaria de agradecer imensamente, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, construindo, né, todo esse aprendizado, mas, acima de tudo, o acolhimento, né, de quanto é importante para a gente estar vivendo tudo isso, e está sendo uma experiência incrível. Muito obrigada pela sua presença, é muito importante. Luana, conte-nos um pouquinho sobre você. Boa noite, meninas. Boa noite para todo mundo aí que nos acompanha. Meu nome é Luana, sou aqui de Curitiba, do Sul, aqui do Paraná. Estou bastante feliz pelo convite, Jéssica, e principalmente por eu ter sido tão acolhida pelo GEPA, né? E justamente desse tema tão pertinente que é o acolhimento que nós vamos falar hoje. Então, espero poder contribuir com essa nossa live. Nós que agradecemos a sua presença, que é muito importante. Vanessa, conte-nos um pouquinho sobre você. Boa noite a todos. Bom, me chamo Vanessa, sou psicóloga, né? Formei em 2011. Agora eu não uso a psicologia, né? A gente está ali na psicanálise, aí sou psicanalista. Tenho um grupo de estudos, né? De formações religiosas, traz junto a questões da psicanálise e a religião.
Estou no GEPA há mais ou menos aí 2 anos, e foi incrível essa experiência, né, de estar no GEPA, porque é justamente este acolher, né, que a gente vai falar hoje, que me fez ficar encantada com a psicanálise, né, ficar encantada na questão da clínica e tudo aí. Muito obrigada pela sua presença, é muito importante. Mina, conte-nos um pouquinho sobre você. Boa noite, eu estou falando de Salvador, Bahia, e estou super contente de estar aqui hoje partilhando com esse grupo, cada um de um estado, né? Bem legal essa troca. Sim. E muito grata pelo convite e por ser integrante do Grupo GEPA, né? Que é a nossa proposta de oferecer um ambiente acolhedor, de um trabalho com amorosidade, né? Então, é uma questão assim que eu me identifico muito e muito contente de estar aqui podendo apresentar a nossa proposta de trabalho. Muito obrigada pela sua presença, é muito importante. E a Mina tocou num assunto que eu acho que a gente já consegue fazer um pouquinho uma introduçãozinha, que é essa coisa de o GEPA, ele foi ganhando uma proporção, né, além do esperado. Então, nós temos um vidinho que nós montamos, cada um foi contribuindo um pouquinho com a sua percepção do GEPA, tá aqui no canal do YouTube, tanto no Depois do Divã, no do GEPA, onde a gente está divulgando agora, o pessoal pode acessar. E é muito interessante, porque ele foi crescendo de uma maneira, o professor Renato no início, que é aquele que se dispôs ali, né, se arriscou a iniciar um grupo de estudos, a coisa foi crescendo, e ele mesmo traz com essas palavras no vídeo que ganhou uma proporção que a gente nem imaginava. E então, assim, ter cada integrante de um local é muito interessante, é muito importante, acho que isso hoje representa muito. Então, a gente tem um pessoal de estados diferentes, cidades diferentes, outros países, e também, aqui em São José do Rio Preto, nós estamos em 3 representantes, né, conterrâneas, e que também é muito bacana, porque, assim, a gente está junto, né, é uma parceria, independente do local, a gente caminha lado a lado, é um pelo outro. E antes da gente iniciar, assim, o fluxo de pensamento, eu gostaria de fazer um convite para quem já está assistindo aqui agora, que foi chegando, boa noite, sejam bem-vindos, né? Podem se acomodando por aí, que vai ser bem bacana essa noite. E realmente, a Bianca comentou sobre as lives que têm acontecido durante essa semana, que a gente está chamando de pré-semana de psicanálise. Por que de pré-semana? Porque na próxima semana, na segunda-feira, do dia 12 ao dia 17, nós teremos a Semana de Psicanálise do GEPA, que serão mini cursos oferecidos por mais de 35 profissionais, um material vasto ali disponível, apenas com um valor simbólico de R$ 35, né, para ter ali a ideia do psicanálise com farofa, né? Então a gente vai ter conteúdo de manhã, tarde e noite. Vai ser muito interessante, fica aqui aberto o convite. Para quem quiser fazer a inscrição, ela vai acontecer até nesse sábado, que é o último dia para inscrição. Então, você pode se inscrever no link que está aqui embaixo, só clicar lá, já tem todo um passo a passo, é super simples, né? Vai ser um prazer ter vocês conosco. Então, fica aqui aberto o convite. E essa semana, essa live não se interrompe hoje, na próxima sexta, amanhã e depois no sábado nós teremos mais lives, tanto aqui no YouTube, como no Instagram, no Facebook, os profissionais estão ali se dividindo e fazendo essa movimentação. Então, se você entrar no site do GEPA, você consegue acompanhar cada um. E também para quem se interessar para o trabalho das meninas que estão aqui, abaixo do vídeo você encontra o contato, a rede social de cada uma delas. Então, muito obrigada. Vamos então iniciar, vamos pensar um pouquinho e depois a gente vai deixando a intuição fluir. Quando a proposta de falar sobre psicanálise do acolhimento, que eu acho que cada vez que a gente fala de uma forma diferente. Cada integrante traz uma maneira diferente. Então, cada uma que está aqui, sem exceção, contribui muito para a psicanálise.
Cada uma que está ali se dedicando, movimentando, movimentos internos que estão ocorrendo, que estão fazendo parte dos grupos de estudos, ou aqueles que já estão manifestando outros grupos. Acho que esse é um intuito, né? Esse é um desdobramento. O acolher, ele vem como uma característica proposta pelo professor Renato, pelo GEPA, como um elemento de psicanálise. E um elemento é algo que proporciona que a análise possa fluir. O acolher o outro, ele não é somente verbal, não é aquela coisa aquela expressão da boca para fora. É um acolher realmente interno. Então, primeiro o analista se acolhe na sua análise e depois ele pode fazer esse movimento para o outro, para com o outro, no acolhimento daquele que está ali, que o busca, que tem uma dor, que está padecendo, né? Paciente, aquele que ele é ciente do seu sofrimento. Então, assim, ele vem no momento de fragilidade e não tem uma outra maneira de transformação se não for o amor. Então, às vezes a gente fala isso e choca alguns profissionais, algumas movimentações de psicanálise também, algumas condições, quando nós falamos dessa ideia de amar o paciente, sabe? Mas um amor real mesmo. Então, assim, é sentir saudade de estar com ele, a vibração que você faz com o paciente como uma conquista, quando você se permite entristecer com esse paciente, quando você compartilha da dor dele. Essa é a proposta da psicanálise do acolhimento. Quando a gente fala do analista real, que também é algo que o Bion, já que a gente falou várias vezes aqui, o Bion ele é o nosso, uma referência do GEPA, um nome muito importante. Mas o intuito do GEPA é ir para além do Bion, já que era uma recomendação do Freud, ele próprio diz, né? Eu fui até aqui, muitos virão depois de mim, caminhem, vão para além. Então, esse momento que acontece agora, onde a gente vai pensar sobre psicanálise, é a forma de manter ela viva, né? Viva em cada um, para que outras pessoas possam conhecer um pouquinho sobre isso, pensar um pouquinho sobre o que é esse movimento. Vamos conhecer um pouco? Faz sentido para vocês? Faz muito sentido, Jéssica. E, assim, uma das coisas que me despertaram o interesse em fazer parte do GEPA é o ambiente de concórdia que existe entre nós, os integrantes. Porque eu acredito que o profissional só é capaz de acolher o paciente de forma integral e amorosa quando ele também é acolhido e apoiado. Então, nosso grupo, uma das coisas mais gostosas de estar nele é a autoajuda, a construção mútua, os encontros de estudo, né? A nossa afinidade de pensamento, de querer proporcionar um ambiente assim, né? Então, é muito importante essa proposta. Perfeito, Mina. Muito bem colocado. Acho que esse é um ponto importante, porque a todo momento o professor Renato traz essa questão da rede, né? A rede que o GEPA forma. Então, é um ajudando o outro, nutrindo essa ideia de que qualquer colega de profissão, qualquer integrante do GEPA, ele não é o meu concorrente, ele é o meu parceiro, né? O parceiro de caminhada. Então, se a gente está junto, fica muito mais gostoso, a gente consegue muito mais longe com essa união de mãos dadas, um ajudando o outro. Sempre existe algo a ser contribuído por alguém, né? Transformado. Exatamente. Pegando o gancho da Mina, eu acho assim que a gente tem que se acolher, se amar e se respeitar, né, para que a gente consiga também que estabeleça, né, vínculos saudáveis com a gente e com o outro. Igual ela fala mesmo, a integração mesmo do grupo Vamos Junto, né, um se apoiando, que a gente chega, né, no mesmo caminho, né. E assim, muito voltado para o que a Mina traz e a Jéssica,
Jéssica, o GEPA, né, o Grupo de Estudo de Psicanálise do Acolhimento, ele é muito além de um grupo de estudo, né? Como o professor Renato nos propõe, ele é uma rede de vínculos saudáveis. E quando a gente pensa em rede de vínculos saudáveis, não tem como existir essa concorrência, né? É um ajudar o outro. E assim, eu participo do grupo de estudos da Jéssica e como eu me sinto acolhida com a Jéssica, o quanto ela me valoriza. E através desse acolhimento, eu também consigo proporcionar acolhimento. A minha análise pessoal também está dentro do GEPA, né? Então, tudo isso, ele fica numa psicosfera, como a gente fala nos nossos grupos, né? Então, cria essa sintonia. E também tem uma coisa que me desperta, né? Quando a Jéssica fala na nossa semana de psicanálise, no valor de R$ 35, que é um valor simbólico. Quando o GEPA apareceu na minha vida, a gente sabe que existe várias vertentes de psicanálise. E realmente algumas bastante elitizadas, que às vezes não se tornam tão acessíveis. E quando eu olhei a proposta do GEPA, eu falei, opa, eu posso. Eu consigo expandir, eu consigo manter meu tripé tão importante para a psicanálise, né? Então, eu consigo fazer minha análise pessoal, eu consigo manter o estudo teórico através dos grupos, né? Eu consigo ter uma supervisão. Então, assim, eu acredito nessa psicanálise, por isso ela me faz sentido, porque ela vai além. Perfeito. Vindo de encontro aí, como a Luana disse, a gente vive esse acolhimento do GEPA, né? A gente é acolhido ali, né? A gente se sente tão à vontade. Eu vou te falar até uma experiência minha, assim, que às vezes eu entrava em outros grupos, participei de outros grupos, né? Não só de psicanálise, mas, enfim. E às vezes eu não conseguia falar, não conseguia perguntar, porque eu ficava com vergonha, eu falava assim, nossa, né? Será que alguém vai me julgar? Será que, né? E no GEPA não, no GEPA isso é muito bem claro, olha, você pode perguntar, não existe pergunta boba, aqui ninguém sabe tudo. Então, assim, essa forma de acolhimento nos faz nos sentir mais humano ali também, né? A gente pode perguntar sem medo, né? Eu acho fantástico esse acolhimento. Uma coisa interessante que eu percebo no grupo é que o conhecimento construído só é possível quando você está à vontade para pegar aquilo que já está escrito, como a gente pega, né, os textos do Bion, os textos os livros do professor Renato, que tem uns textos, né, maravilhosos que nós estamos estudando, e quando a gente chega nesse ambiente que estamos todos integrados e à vontade, vai se construindo um conhecimento além. Porque, às vezes, eu inicio uma ideia e o colega vai lá e desenvolve, ou tem uma troca, cada um consegue compartilhar a sua percepção sobre aquele assunto, e quando a gente percebe, aquele grupo se transformou numa coisa maravilhosa. Quantas vezes o professor Renato fala, anote isso aí, porque surgiu, assim, uma frase muito legal, né? Então, assim, é um ambiente que proporciona um crescimento nosso como profissionais e como estudantes, né? O psicanalista não para de estudar nunca. Então, esse tripé, ele nos incentiva a cada vez mais ler e cada vez mais estar trazendo as questões que a gente pensou ali para crescer. É bem legal. Perfeito, Mina. Aproveitando a deixa, o gancho do que a Vanessa falou, vamos mostrar o livro do professor Renato, né? Eu acho fantástico esse livro da Acolhida, somente para quem está começando, às vezes não tem tanto acesso a livros de Freud, de Bion, Melanie Klein, né? Às vezes também não tem tanta disponibilidade para ler. O professor Renato ele traz isso muito simplificado nesse livro, né? É um livro muito enriquecedor, muito conteúdo, mas de uma forma tão simples que a gente consegue entender, a gente consegue absorver, né? E o mais bacana que eu achei disso tudo é o preço, é muito acessível. Às vezes você vai pegar um livro que é caro, e aí você vai tentar ler, você não consegue ler, né? Eu por exemplo, Bion, tenho muita dificuldade de ler Bion. Aí eu aprendi Bion aqui, nos livros do professor Renato. Então, assim, para quem está começando a estudar psicanálise, eu acho muito importante. Né? Você não precisa começar diretamente com Freud, com Melanie Klein. Você pode pegar, né, esses livros e você vai entender, você vai começar
né, a entender um pouco da psicanálise e entender a psicanálise do acolhimento, que é isso que a gente está falando aqui. Perfeita. É o livro Acolhida em Psicoterapia. É basicamente a base do GEPA, né? Assim, é um livro muito pontual, muito rico, dentre os outros que o professor Renato tem, né? Mas, assim, esse livro, ele é sensacional. Então, ao conhecer, né, o GEPA e iniciar o grupo de estudo, eu tive a oportunidade de viver algo que eu realmente acreditava, assim, da psicanálise, né? Que é uma psicanálise do amor também, né? Onde a gente anda, assim, de mãos dadas um com o outro. E isso, para mim, faz total sentido, né? E eu acho que o grupo de estudo ele é um ambiente muito enriquecedor, né, onde a gente tem a oportunidade de aprender, de se desenvolver, né, mas também, assim, a gente fala muito de vida, né, de pessoas, né, desse ato de acolher. Então, isso pessoalmente, assim, para mim, como estudante, né, futura profissional também faz total sentido, né? Acolher a dor do outro, né? Então, para mim, é muito enriquecedor fazer parte desse movimento. Muito bem colocado, Janaína. É a psicosfera que a Luana falou, né? Esse clima, né? Que a gente tem no GEPA, nos grupos de estudo em si, que a Vanessa está falando também, que às vezes a gente chega em algum grupo e tem uma certa dificuldade até se sentir intelectualmente inferior, né? Mas, assim, no GEPA, pelo clima, por essa psicosfera, por essa acolhida, a gente se sente bem e daqui a pouco cada um contribui à sua maneira, com as suas palavras, não é isso? E todos se tornam um, a linguagem se torna a mesma, porque o que impera no grupo é o amor, a acolhida, né? Perfeito. Meninas, acho que quem está assistindo, né, e não conhece o GEPA, deve estar assim, meu Deus, que é isso? Será que é tudo isso? Como assim? Deve estar assim, assustados, né? Mas enquanto as meninas foram falando aí, assim, é exatamente o que eu penso também, o que eu acho, o que eu vivo no grupo. É extremamente enriquecedor. A maneira, né, que a gente aprende, que é explicado, a abordagem, tem todo um carinho, um afeto, né? Gente, eu falo que GEPA parece que para mim é sinônimo de acolhimento mesmo, sabe? Porque parece, talvez, né, quem está assistindo aí que nunca teve contato, não conhece, tá vendo pela primeira vez, deve estar achando exagero. Mas eu acho que só vivendo mesmo, participando, é acessível para todo mundo. E eu posso falar, assim, de maneira, né, assim, um pouquinho do meu pessoal, que para mim, da minha formação da faculdade para o GEPA, é assim, uma outra pessoa, eu me encontrei, né, eu consigo, né, fazer também um tripé graças ao GEPA, os encontros acontecem de maneira natural, então é bem próximo da live, assim, né, a gente vai conversando, não tem, assim, uma cobrança, não tem, sabe, todo mundo é bem recebido, então acho que está todo mundo ali na busca do mesmo objetivo, que é a expansão, e é o que acontece, né, que a gente estuda Bion, entre outros autores aí, que são de 1900, 1800, e a gente consegue trazer para a nossa vida, né, para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, e de maneira, assim, simples, natural, você consegue entender, você consegue linkar as coisas, e eu vejo isso que é o GEPA mesmo, é a maneira que é passado, é a maneira que a gente vivencia, é um modelo. Para mim é uma nutrição, assim, é uma nutrição, faço parte de vários grupos aí,
Sim, tem Gepa quase à noite, quase a semana toda, e é muito gostoso, muito prazeroso mesmo, sabe? Vale a pena tirar um tempinho aí para conhecer. Acho que o pessoal vai ficar curioso e, assim, que eu posso dizer, o que vale a pena é exatamente o que as meninas falaram, o que eu penso, assim embaixo. Sabe, vocês falando, muito, assim, a gente vai entrando numa sintonia, né? Acho que a gente está todo mundo na mesma vibração, isso é muito gostoso. O Bion, ele dizia assim, em vários, os livros dele, principalmente os últimos que estão sendo publicados agora, é bem interessante, mas eram momentos, eventos, como se fosse esse, só que ele falando e algumas pessoas ali conversando, dialogando, e são transcrições, né? Em vários momentos ele diz assim, se essa proposta de psicanálise, se eu não puder ver ela na minha vida, não me interessa. Entende? Então, assim, acho que aquilo que a gente vem cultivando no GEPA não é só um falar da boca para fora, é um viver a prática. Então, como que eu posso falar de uma psicanálise do acolhimento se eu não acolho aquele que está me pedindo por ajuda, aquele que está por perto? É claro que a gente não vai confundir, porque assim, nós não vamos também forçar o sujeito a caminhar quando ele não dá conta, quando ele não quer. Então, o sujeito ele é acolhido, mas ele precisa se responsabilizar por isso. Ele precisa se permitir ser acolhido. Porque se ele não se permitir, ele não vai dar conta. Em vários momentos, a gente leva isso para análise, então a gente já fala bastante sobre isso nos grupos. Quando um paciente interrompe um tratamento, não significa que você fez um trabalho ruim. Muitas vezes você se dedicou o suficiente, acolheu o suficiente, mas isso foi pesado demais. E ele não deu conta. Porque no inconsciente, né, o reprimido, aquilo que está ali no pré-consciente, ele não tem muito uma noção temporal das coisas, ele acaba tendo uma distorção. Aquilo que é agradável, aquilo que é prazeroso, passa a gerar um desconforto. E aquilo que era desconfortável, passa a ser confortável, porque é comum. Então, às vezes pode parecer estranho. Poxa, mas como assim o analista amar o paciente? Não, não pode ter vínculo. O analista tem que ser apático. Ele não pode ter um movimento, não pode ter uma relação. E eu me lembro de vários momentos o professor Renato trazer isso nos grupos. Poxa, se eu encontro um paciente na rua e eu não posso cumprimentá-lo, então o que é que eu estou fazendo ali no setting terapêutico? O que é que acontece ali? Se não for para ter um vínculo? Se eu não puder vir aqui, se eu não puder estar ali movimentando, se eu não puder estar junto e fazer essa coisa fluir, então o que acontece ali? Então não vale a pena. Então realmente é um vínculo sincero, né? Preciso ter amor para ter transformação. E esse movimento, porque assim, a gente está falando que o GEPA ele é um acolhimento, a gente se sente bem, tudo mais, e isso para mim é o que impera. Mas tem um outro ladinho também que a gente pode comentar, que não é fácil. Dói. Participar de um grupo de estudos dói. Por que dói? Porque você vai ser cutucadinho com coisas que estavam ali escondidinhas e que de repente aquela teoria, aquilo que a gente está pensando, é doloroso. Então, infelizmente, não é todo mundo que vai conseguir se usufruir dele. Mas está disponível a todos. O GEPA não vê títulos, então não me importa, não nos importamos se você tem pós, mestrado, doutorado, pós-doc, ou qualquer que seja a titulação. Não importa o quanto de psicanálise você sabe, importa o quanto você vive, o quanto você se permite viver, é na prática. Então, aquilo que a gente vem cultuando, então assim, eu vou realmente estar ali com o outro, né? Não só naquela coisa, daquela demagogia, estou, mas não estou. Não, eu estou, né? É real, tudo dentro do limite de cada um. Faz sentido? Faz total sentido. E, assim, uma coisa interessante, que nós, como psicanalistas, é a minha grande paixão pela psicanálise, partiu a partir disso aí, do tripé, né? E a gente tem que ter supervisão, teoria e prática. Eu, na minha prática, como paciente, eu gosto de ter um set analítico de acolhimento, né?
porque a gente já apanha da vida. Então, não precisa chegar ali no set com suas questões e receber aquelas interpretações de uma forma que vão te deixar muito mal. Visto que a proposta de você oferecer um ambiente terapêutico é que não tenha julgamento, que não tenha desejo, que não tenha vontade, né? São os princípios de Bill, né? Sem desejo, sem memória e sem julgamento, por uma questão ética. Então, quando o ambiente é amoroso, o paciente que chega com suas dores, ele se sente à vontade para conseguir olhar para essas questões que tanto doem e conseguir elaborar através da sua própria fala, né, naquele ambiente. E, às vezes, quando tem uma interpretação que não é tão lá, ou então vamos cutucar, vamos, às vezes, buscar coisas lá atrás, no momento que o paciente não está preparado para trazer aquilo, depois o que é que ele faz com aquilo, né? Então, entra em várias questões de que tem que ser respeitado o momento, respeitado toda a maturidade de olhar para aquela questão, né? Então, às vezes, o paciente ele fica um período, às vezes ele vai, às vezes ele falta uma análise, às vezes precisa de mais sessões na semana porque foi muito difícil, às vezes não quer tocar naquele assunto por um período. E o gostoso é respeitar isso, né? Que a gente tem a vida inteira para poder destrinchar questões internas, trilhar o processo de autoconhecimento, e tem que ter um ambiente totalmente acolhedor e compreensivo para isso. Perfeito, menina. Que a menina está falando vai muito de encontro, né? Que a gente está falando do tripé, e a gente tem um modelo, e esse modelo se torna essa psicosfera que Luana novamente estava falando no início, porque se a gente tem um modelo, se a gente respeita o tripé, se a gente está fazendo a nossa análise pessoal, a gente se coloca no lugar de paciente, a gente vivencia aquilo que o paciente está vivenciando e a gente entende quando ele não quer falar, respeita quando ele repete várias vezes aquela mesma coisa, não é? Então, assim, a gente se põe no lugar de paciente. A análise pessoal é imprescindível, né? E uma das coisas mais importantes para que o profissional, né, do GEPA possa exercer a sua psicanálise. Se você, sendo contido por alguém, você vai poder ser continente para alguém, né? Perfeito, Bianca. Lembrei agora daquela frase do professor Renato, né? Que o mais importante não é o saber, é o estar sendo, né? Então, acho que vem muito de encontro com tudo isso que a gente está falando, né? Porque, assim, além de acolher, que eu acho que é o fundamental, eu estou acolhendo sem julgamentos, né? Inclusive, tem uma passagem da Bíblia, assim, sem citar questão de religiões, né? Evangélica, católica, ateu, enfim. Mas me veio uma passagem da Bíblia da Maria Madalena, né? Que ela foi pega em adultério, está lá em João 8, 1 ao 12, e aí o pessoal leva, né, ela lá para ser julgada. E aí Jesus fala, olha, quem tiver o primeiro pecado, quem não tem pecado nenhum, que atira a primeira pedra. Né? Nesse momento ele está acolhendo ela, sem julgar. E aí no final, até risquei aqui para falar para vocês, que ele fala assim, ó, nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Ou seja, ele acolheu ela, mas não tirou dela a responsabilidade. Porque eu acho que é isso que é fundamental, né, na nossa clínica, dentro da psicanálise do acolhimento. Eu posso acolher, eu vou acolher meu paciente, vou me acolher, mas eu também não posso tirar a minha responsabilidade, né, nem tirar a responsabilidade desse paciente. É a mesma coisa do grupo de estudos, né, e a Jéssica estava comentando aí com a gente. Vai ter momentos que eu não vou dar conta de estar ali, naquele grupo, né, vai ter momentos que vai tocar em alguma ferida ali, mas eu preciso me acolher, né, eu vou levar isso para minha análise pessoal, e eu vou me responsabilizar também. Falar, peraí, para eu continuar meu atendimento clínico, eu preciso estudar isso. Ao mesmo tempo que eu estou me acolhendo, eu preciso puxar essa responsabilidade, porque eu tenho também que ter essa teoria, embora que o saber não pode ser maior que o ser. Perfeito. Além de ser perfeita, da Vanessa, né, me faz pensar que a psicanálise ela não pode partir de uma teoria, ela tem que partir de uma prática. Então, por isso que ela tem que partir do estar sendo, né? E eu acho bem pertinente a gente trazer aqui algo talvez polêmico até, mas no sentido
quando a gente fala psicanálise do acolhimento, o ato de acolher, às vezes as pessoas não entendem como um trabalho, como algo de fato psicoterapêutico, né? Eles entendem o acolher como passar a mão na cabeça. E não é dessa ordem, né? O acolher é a capacidade que o psicanalista, que o psicoterapeuta vai ter em receber esse conteúdo que vem do paciente e também depois em transformar, diluir esse conteúdo para devolver ao paciente e aí o paciente poder acolher isso novamente. Então, é muito além do que, popularmente, vamos dizer assim, o ato de passar a mão na cabeça, não é isso, né? O acolher é uma atitude, porque a gente do GEPA não acredita que a psicanálise pode partir só da teoria, é para além, é o ato de expansão, né? E a Luana trouxe algo bastante interessante, né? Que é a questão da psicanálise possível. Né? Então, isso é uma coisa que me chama muita atenção, porque, como estudante de psicologia, quando a gente vai estudar psicanálise, é sempre uma coisa, assim, muito difícil, né? Porque é muito elitizada, né? E existe uma dificuldade da gente adentrar nesses espaços, né? E o GEPA, ele proporciona, né, essa facilidade. Então, e essa oportunidade, né? Então, eu gostaria de frisar aqui que o GEPA, ele tem uma psicanálise que é possível para todos, né? E isso é algo muito especial. E é engraçado, né? Porque muitas vezes a gente fica pensando, né, nessa dificuldade que assola, né, o mundo todo, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, e que existe uma dificuldade imensa para a gente conseguir manter, né, não só o estudo, mas como a psicoterapia, né, a psicanálise, enfim, para os profissionais, né, que já atuam, a supervisão, né, e uma coisa que me tocou bastante, assim, no GEPA, é a questão da esperança, né, de você ter esperança. E eu acho que, acima de tudo, ele te dá essa possibilidade, né? Porque existe aquela coisa de vamos caminhar juntos, né? E isso é extremamente importante, você ter ali uma parceria para te mostrar, né? E estar ali junto com você, dizendo, olha, você pode, você consegue, né? Te dando o caminho também, né? Porque muitas vezes a gente se sente perdido. Então, eu acho que tudo isso é o que faz o GEPA ser o que é, né? E por mais que nem a Thaisa falou, né? Será que é tão bom assim, né? Será que as pessoas, né, vão acreditar, né? Porque a gente está aqui falando, né, etc e tal, e se torna tão repetitivo, né? Então, e aqui no GEPA, eu particularmente encontrei essa possibilidade. Então, eu sou muito grata por isso. Perfeito. Pode falar, Thaís. Uma coisa bem bacana do GEPA também, que, né, a gente aprende, o Renato fala muito, que entra muito nisso do saber e o ser, a interpretorreia, né? É o termo que ele usa? É isso mesmo? Interpretorreia? Isso mesmo. É respeitar o paciente, não precisa ficar interpretando toda hora, é respeitar o seu silêncio, é respeitar o seu choro, sabe, dar para ele o espaço dele, realmente, é acolher. Se ele precisa estar ali, ficar ali os 50 minutos em silêncio, tudo bem. O paciente precisa saber que também nós somos reais, né, que é da ideia do analista real, que nós temos sentimentos, que nós precisamos, né, vai ser pontuado as limitações, né, vai ser dito o que precisa ser dito, né, da maneira acolhedora da qual o GEPA nos apresenta, nos nutre,
E são umas ideias, algo assim que eu aprendi mesmo com o GEPA, e que para mim é libertador, né? Da formação da faculdade para o GEPA, para mim, é o que a gente conversa às vezes, né? Tem uma desintoxicação. Então... Dolorosa, demorada, longa, né? Enfim, mas acontece e a gente vai cada vez mais aprendendo, se nutrindo e se tornando, né, seres humanos melhores, mas que também falham e que estamos aí para aprender, se nutrir cada dia um pouquinho mais. Perfeito, muito bem colocado. Até eu estava lendo aqui os comentários por cima, tem muita gente aqui calorosa e trazendo comentários bem bacanas. Mas achei interessante que a Carla colocou assim, já quero até conhecer o professor Renato. Então eu já vou deixar a deixa, vou aproveitar a deixa, né? Então no sábado às 18 horas nós vamos ter uma live dele, né? Um tema muito interessante, muito importante. Quem quiser estar lá vai estar ali para poder ouvi-lo, que é muito bacana. Se digitar aqui no YouTube também, professor Renato Dias Martino, também encontra, ou digitar o site, entrar no site do GEPA, você encontra todos os profissionais ali dispostos, os conteúdos, a movimentação de cada um. Então, ali você também consegue nos encontrar, né, de alguma forma. Mas sabe o que eu achei interessante no que vocês trouxeram? Porque eu vou pegar o gancho da Thaisa, da interpretorreia, que é uma expressão assim do tipo, eu tenho que ficar falando o tempo todo. Existe uma construção de psicanálise no pensamento em que o próprio Freud trazia no início, né? Quando você tem uma transferência, é preciso intervir, interpretar para desfazer ela. E na proposta do Bion, ele já traz uma questão mais ambiental. Não é só a fala, mas é a postura, é como se age, vai para além, vai para o pré-verbal, a ideia das entrelinhas que a gente fala tanto nos grupos. Né? E o professor Renato nos estende, acho que é uma expansão também nesse movimento, de que eu não preciso ficar interpretando para o meu paciente o tempo todo. Porque, de fato, o que a gente faz em análise? Eu não resolvo os problemas externos do meu paciente. Porque por mais que a gente esteja falando das relações que ele tem, o que muda é o meu vínculo com ele. Por que é o meu vínculo? Porque é como a gente tem se nutrido. É esse modelo que ele vai levar para as outras relações. Então é por isso que é importante que esse analista ele seja real o suficiente. Eu até ia comentar, a Vanessa trouxe essa passagem bíblica, porque o GEPA também fala muito, né, até o seu grupo de estudos trabalha muito isso, que é a junção das formulações religiosas, ou seja, de tudo aquilo que traz uma paz espiritual para o sujeito, independente da religião específica. Com a psicanálise, esse vínculo ele está muito presente, o Bion fala muito sobre isso, né? O próprio Freud trazia, por mais que se considerava ateu ali, no momento de perseguição pela religião, não tinha como não falar isso, né? Então, assim, pela dor que ele viveu no momento. Então, a gente consegue pensar isso hoje. Então, quando você trouxe essa passagem, me veio, assim, essa questão da humanidade, né? E o analista que trabalha com a psicanálise do acolhimento, ele precisa reconhecer a sua humanidade. Ele não é perfeito, ele não tem respostas para tudo, ele não sabe o caminho, né? Ele está junto com o paciente, junto a gente vai descobrir o que é que está acontecendo, por que você sente isso, sabe? O que é que te faz bem, o que não faz, junto a gente vai conseguir pensar o que é que te filtra. Mas nesse aspecto, sem dar caminho, sem ser dedutivo, né? Nós vamos trabalhar de forma intuitiva. Ou seja, o que está acontecendo aqui agora é de maneira intuitiva. É uma conexão, é uma mesma vibração. Todos estão na mesma vibração. E isso fica notável. Estou me emocionando em vários momentos aqui, porque eu me encho de orgulho de ouvir todo mundo falando na mesma sintonia, da mesma coisa. Isso é muito louco, sabe? Mas é muito real também, né? Porque é essa proposta que a gente vem cultivando todos os dias. Então, que bom que vocês estão aqui, né? Que bom que a gente tem esse espaço, que tem essas pessoas que estão aqui compartilhando e assistindo, né? Que também contribuem conosco. Tem vários integrantes aqui também presentes, então a nossa gratidão para eles também.
Faz sentido? Total. Quando a Vanessa estava falando, eu vou compartilhar com vocês aqui um pensamento que eu tive. Sim. Quando ela falou da passagem da Maria Madalena, né, que Jesus falou, né, segue, enfim, me veio o pensamento, é justamente a proposta bioniana e do nosso grupo GEPA, sem julgamento, né? Então, assim, foi o pensamento que me veio. E uma outra coisa interessante, que é discutido muito no grupo, é a questão de que nós devemos comer psicanálise com farofa, estudar muito, ler muito. Porém, no atendimento ao paciente, por exemplo, né, até a live do Natan, os meninos citaram esse exemplo, eu vou citar de novo, o Natan e o Maico. Quando chega um paciente, por exemplo, com bulimia para fazer uma terapia, você não vai no livro pesquisar e ler sobre a bulimia. Você vai entender, durante a análise, como aquilo funciona no paciente. Isso é uma coisa que faz total sentido, porque o conhecimento não é para ser empregado ali no momento da análise, porque cada ser é um universo único, né? Então, é para trilhar o caminho individual de como funciona em cada pessoa, e essa proposta é fantástica. Perfeito, Nina. Meninas, tá tão gostoso o nosso bate-papo, que a gente está chegando à retinha final já. Então, agora eu vou deixar uns minutinhos um pouquinho maior, porque eu sei que cada uma vai se estender um pouquinho, para que a gente pudesse deixar uma mensagem final acerca do que vocês quiserem trazer sobre a psicanálise do acolhimento. Thaís, o que você gostaria de deixar como mensagem final para contribuição? Opa! Bom, acho que a gente pontuou, assim, a live toda, né, sobre o GEPA, sobre acolhimento, sobre concórdia. Vejo, assim, o que mais falar? Vejo o GEPA como a esperança de um futuro acolhedor, com pessoas, sabe, seres humanos acolhedores, mais amorosos, né? Tenho fé, esperança de que aos poucos, né? O professor Renato mesmo fala que o GEPA criou uma proporção que ele não esperava, e eu vejo, assim, o GEPA, ele vai se expandindo aos poucos e cada vez mais tem integrantes e pessoas participando, e eu vejo isso como um acontecimento maravilhoso, sabe? Que isso possa chegar mesmo para o máximo de pessoas possíveis, para que a gente possa aí, né, ter a oportunidade nessa expansão do pensamento, para que a gente possa estar juntos em concórdia. O grupo é assim, é essa paz, é essa harmonia, é essa sintonia. Então, né, como vocês podem perceber, né, dessa live, todo mundo está na mesma sintonia, falando assim coisas parecidíssimas, mas é o que a gente sente, é o que vem no nosso coração, é o que a gente vivencia. E acho que é isso, assim. Perfeito. Perfeito. É interessante que você trouxe uma questão que me fez pensar aqui. Quando a gente fala de acolhimento de vínculo, e aqui a gente tem exemplos disso, porque nós temos contato presencial com algumas pessoas. Então, a gente tem a Thaís, a Poliana, que é aqui de São José do Rio Preto, que é físico a coisa, mas que o vínculo, ele não é físico. E aí nós temos a Bianca no Rio de Janeiro, Janaína em São Paulo, em Guarulhos, Luana no Paraná, Vanessa também, Mina na Bahia. Então, assim, é cada uma num lugar e estamos todos na mesma sintonia. Não é? Porque eu acho que isso que a gente tem falado nos grupos também da vibração. Uma molécula numa vibração lá da física quântica, de Heisenberg, né? Uma molécula numa vibração, ela atrai outra molécula na mesma vibração. Então, assim, é isso. Os pacientes que vão chegar até nós são pacientes que vão se transformar, porque nós temos algo a oferecer para aquele paciente, porque existe, a gente está na mesma sintonia. Né? Então, é isso que a gente vem cultivando. Então, muito interessante. Poliana,
O que você gostaria de contribuir? Olha, minha gratidão a você, Jéssica, ao Grupo GEPA, né, as meninas maravilhosas, né, cheia de amor, porque eu acho que o amor é a base, né, de tudo, da nossa vida, né, acho que desde quando a gente nasce e até quando a gente não está mais aqui, né, estou muito emocionada, assim, grata, assim, gratidão com o coração, assim, explodindo de felicidade e amor por cada uma de vocês. E eu acho que o acolhimento mesmo, Jéssica, né, o que todas vocês contribuíram aqui, é um reforço, né, que a gente constrói, né, de dentro para fora, e de uma intensidade de encontro com a gente mesma. Acho que é se acolhendo que a gente vai acolher o outro, né, com respeito, com amor, né, é mesmo que o professor Renato coloca nos livros, né, a gente ser, né, e é isso, minha gratidão a todas vocês. Perfeito, nós que agradecemos. Bianca, o que você gostaria de contribuir? Também nesse clima, né, de gratidão por fazer parte do GEPA, e assim, não é só para quem pôde acompanhar desde o dia 5, que começou a pré-semana, essa série de lives que o GEPA está fazendo, não é só hoje esse clima, desde o dia 5 que a gente está no mesmo pensamento, as outras pessoas e os outros integrantes também que têm apresentado, né, os seus pensamentos, trazendo aí a expansão, né? Estamos todos desde o dia 5 dentro desse mesmo clima. Eu só tenho a agradecer ao jeito que quando você chega, você desconstrói tudo aquilo que você conhecia, achava que conhecia de cannabis, né? Então, fica aí o convite para você vir e fazer parte do GEPA. Pegando o gancho do que a Poliana trouxe, do que a Bianca trouxe, eu acho que é muito importante a gente frisar isso, porque nós precisamos nos colocar sempre na posição de aprendizes. Nunca vou saber tudo. A gente aprende sempre com o outro. Eu aprendo sempre com o paciente. Eu aprendo sempre a cada encontro. Toda vez que você se choca, são duas químicas que reagem, então há um crescimento, há uma transformação. Independente do tempo que passam juntos, independente, enfim, de cada momento, sempre há algo a se aprender. Eu acho que esse é o lugar do analista importante, né? Então, o analista, ele não está acima do paciente. Eu acho que isso também me vem quando vocês falam sobre essa acessibilidade do GEPA. O professor Renato, com tanta sabedoria, com tanto conhecimento, mas eu vou falar da sabedoria porque eu não vou falar só do conhecimento intelectual, estou falando de coisas de vida mesmo, né? Com tanta coisa, é uma pessoa tão humilde. Eu acho que o início do GEPA veio assim, né? Ele traz essa coisa para a gente e que também vai nos contagiando com isso, com essa humildade de estar ali, de reconhecer que eu preciso sempre estar nesse lugar. Aluno, né, até como ele diz, né, é aquele que está sem luz, então é aquele que está buscando a luz. E quando a gente está junto, a gente consegue, de fato, esse brilho, né, a gente fica mais lindo, fica mais fluível, fluível, não, olha a palavra, né, flui melhor, de certa forma. Então, me faz muito sentido isso, acho que é importante a gente frisar. Janaína, o que você gostaria de contribuir? Bom, eu vou falar sobre uma frase que está aqui nesse livro, Acolhida, do professor Renato, e que fez muito sentido para mim nesse momento. Uma casa não é necessariamente um lar. Há que se preencher de amor. Um grupo de pessoas não é uma família. Tem que se dividir a mesma dor. Então, essa frase ela faz muito sentido para mim. Eu consigo ligá-la total ao GEPA, porque você só pode dar aquilo que você tem, né? Então, se você se nutre, você é capaz de nutrir o outro. Então, eu acho que isso é o que representa, né? Toda a construção, tudo que a gente está buscando. E eu convido a todas as pessoas
a virem a conhecer o GEPA. Obrigada pela oportunidade. Perfeito, nós que agradecemos. Luana, o que você gostaria de contribuir? Acho que a minha consideração, assim, né, o pensamento de toda essa live é que a gente falou muito do GEPA, assim, como um grupo de estudo, né, como um ambiente que a gente é capaz de se nutrir. Só que só a partir desse acolhimento, desse aprendizado que a gente tem através do GEPA, a gente consegue proporcionar isso para o nosso paciente também. Então, quando a Jéssica fala de vínculo, né? Nunca tive o prazer, assim, de dar um abraço na Jéssica, por exemplo, ou no professor Renato, mas eu me sinto abraçada por ambos, né? E a mesma coisa também se a gente trouxer para esse momento tão polêmico aí que a gente está vivendo, com o Covid-19, atendimento, né, de maneira remota, e muitos profissionais, assim, de N categorias, discutindo sobre a efetividade disso. E eu posso dizer que o vínculo e o acolhimento, ele é real, mesmo de modo remoto. Então, é essa experiência, assim, que me fez sentido e que eu gostaria de dizer que tanto os pacientes no modo remoto, quanto eu também distante, aí gostaria, em breve, quero ir pessoalmente para São José do Rio Preto, mas o quanto é possível, né? Porque a gente vive isso. Então, se isso é real, como disse a Janaína, a gente só pode oferecer aquilo que a gente tem. E fica aí o convite para que todos possam estar com a gente um pouquinho mais para aprender aí mais sobre a psicanálise do acolhimento nessa semana de psicanálise. Obrigada, Jéssica, e obrigada, meninas. Perfeito. E aí você me faz pensar assim, eu não sei se é uma música, eu não sei de onde é que vem, me veio uma frase aqui na cabeça agora, não é preciso estar perto para poder estar junto, né? Eu acho que isso é o que representa bastante, porque nós estamos juntos, né? A gente não está perto fisicamente, mas alguma de vocês trouxe o termo de concórdia, e eu acho que a gente fala muito isso também no GEPA, né? Concórdia, que o professor Renato nos traz, a semântica da palavra, vamos olhar para ela. Então, conjunto, corda de coration, que significa juntos de coração. E aí essa é a expressão que nos coloca mais próximos ainda. Então, muito obrigada. Vanessa, fale mais um pouquinho. O que você gostaria de contribuir? Me veio a questão, quando eu penso no GEPA, né, além dessa questão do acolhimento, me veio aquela parte da Bíblia, amar ao próximo como a ti mesmo, né? Eu preciso, primeiramente, me amar o outro, né, sem julgamento, sem nada. Então, assim, eu preciso também amar meu paciente. Eu acho mais incrível do GEPA, que ele vai nos ensinar muito isso dentro da clínica, né? Se eu não amo meu paciente, não tem como eu estar ali com ele. Né? Eu não posso ficar ali com ele pelo dinheiro que ele me traz. Né? Eu acho que isso é fundamental, a gente também pensar nessa questão do acolhimento. Porque para eu poder acolher, né, e me acolher, eu tenho que querer estar junto. Então, me vem muito essa frase agora, sabe? Amar ao próximo como a ti mesmo, né? Sem o julgamento, amar ele como ele é. Bom, queria agradecer a todas aí, né? Você também, Jéssica, pelo convite, e também avisar o pessoal, né? Vem realmente fazer parte aí dessa família GEPA, né? Eu vejo como família, né? Porque quando a gente um tá para baixo, o outro vai lá e levanta, quando um tá com dificuldade, olha, eu não sei fazer isso, a gente joga lá no grupo, olha, eu não sei fazer isso, aí vem vários, né, falando, não, ó, faz isso, faz aquilo. Então, eu vejo muito como uma família mesmo. Obrigada a todos. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Mina, qual que seria a sua mensagem final? Primeiro, eu quero agradecer a você e aos demais colegas, né, por essa interação maravilhosa, e dizer que a palavra que todas nós usamos, e eu vou usar também, é gratidão, né? Gratidão por poder crescer no grupo, né, como profissionais e como seres humanos, porque a gente aprende muito. E uma coisa que me deixa muito feliz é que nós, cada dia mais, estamos espalhados pelo mundo, proporcionando às pessoas que
que tem acesso, né, um ambiente muito acolhedor, e também a outros profissionais que participam dos grupos de estudos, moderados pelos colegas do GEPA também, né? Porque cada vez a nossa rede vai aumentando. Então, no mundo de relações rasas, que está cada dia mais difícil, né? A questão de relacionamentos, muitas dificuldades. Quando cada um de nós, em seu estado, em seu país, está ali oferecendo esse serviço, é uma coisa boa, né? Eu fico muito contente do grupo estar cada dia crescendo mais. E eu vou aproveitar para reiterar o convite, né, para a Semana de Psicanálise. Quem não conhece, visita o site do GEPA para acompanhar a programação. Tem vídeos maravilhosos lá da Jéssica e de outros integrantes do grupo, que são assim, muito esclarecedores, e a Semana de Psicanálise foi preparada com muito carinho. Então, vale a pena, né, as pessoas que trabalham com psicanálise, ou que se interessam em conhecer, ou que são estudantes, participarem, porque realmente está muito rico. E é isso. Perfeito. Então, aqui eu vou deixar aberto o convite para quem já está assistindo sobre a Semana de Psicanálise. Lembrando, o sábado é o último dia para as inscrições. Abaixo do vídeo, vocês vão encontrar o link para as inscrições da Semana de Psicanálise. Vão ser todos muito bem-vindos. E também o contato de todas que estão aqui presentes, né? Para aqueles que querem entrar em contato. Eu deixei aqui agora nos comentários o site do GEPA, é www.gepa.com.br, bem simples. Lá você tem acesso também a todos os profissionais, contatos para psicoterapia, para supervisão, para quem quiser fazer parte dos grupos de estudos, também será bem-vindo. É só entrar em contato que a gente vai ali se organizando, né? Fica aqui, meninas, meu muito obrigada pela presença, por tudo. Quero agradecer a todos que, poxa, tem tanta mensagem de carinho aqui. Muito obrigada pela movimentação, pelo carinho de vocês. Amanhã nós temos mais lives, né, disponíveis, no sábado também. E nos encontramos numa próxima live. Então fica aqui minha gratidão a todas. Um beijo, uma boa noite e até uma próxima. Tchau, pessoal. Até mais.